Então, gente, é Last Marvel. Infelizmente, nem todo mundo é aquela rainha amada Branca de Neve, né? Que olha no espelho e pergunta: espelho, espelho meu, existe alguém mais belo que eu? E o espelho da sinceridade já manda logo aquela verdade na cara, né? Bem, quem dera muita gente tivesse esse tipo de espelho, porque a gente fica só observando as pessoas se iludindo na rua, né? Então, dessa vez, a gente tem uma pessoa que nem é youtuber, que se chama Lorena, porque ela não sequer é de fato uma youtuber, porque mesmo que ela tenha entrado no canal do Selbit, ela nunca fez um canal próprio. Então, nós sabemos que ela não é uma youtuber e não tem conteúdo. Por isso que ela não fez um canal no YouTube. Bem, essa aí é nota 0, meus amigos. Dá uma nota 0 aqui para uma péssima escolha. Tandam. Por quê? Antes era a Sasa, que era uma garota ruiva que vive se contradizendo e falando coisas sem sentido, sem lógica, e que era um youtuber. Aí foi um desastre, tal, baita de um fiasco, que aconteceu, uma vergonha pública. E depois agora veio essa há muito tempo. Então, eu assim, sempre tô olhando os casais do youtuber, né? Do YouTube, porque a gente sempre tá prestando atenção nesse tipo de novidade, né? Quem troca de namorado, troca de esposa, a gente sempre tá observando essas coisas. Isso é absolutamente normal. Mas aí, desde o começo, eu via que não era lá essas coisas, gente. Mas quem sou eu pra criticar, gente? Sobre eu já vi e toda vez eu já tive vários crush que ficava com lugar ocupado. Então, gente, eu já sei, muito bem que esses garotos vivem ocupando espaço, né? E nem pra pensar quem é que ele tá fazendo isso, gente. Porque uma imprudência, vale aqui o alerta, né? Vale aqui um conselho. Não tome decisões rápidas, tome decisões pensadas. Não vá deixar do seu lado uma pessoa tóxica, gente. Então, vale aqui um conselho. Às vezes as pessoas vão trocar de namorado, troca muito rápido e acontece uma coisa negativa, gente. Na verdade, eu já vi vários exemplos por aí disso ser uma coisa muito negativa. Mas isso prova também uma falta de amor. Porque toda vez que a gente gosta de alguém e termina com alguém, existe uma fase de luto. Toda vez que você gosta muito de alguém, você fica num luto porque você perdeu ou terminou com aquela pessoa. E é uma fase que nosso coração ele demora a se recuperar para se abrir de novo para uma outra pessoa. Toda vez que você gosta de uma pessoa, acontece dessa forma. Então, a gente sabe que ficar trocando rápido de namorado não é nada uma boa ideia. É péssimo, ainda mais se você ainda não estiver bem depois de um término. Pois você pode namorar alguém de uma maneira que você não presta atenção na pessoa. Isso é péssimo, mas vale aqui a prudência para vocês pensar e não repetir esse grande erro que muitos homens cometem, que é trocar de namorada rápido, que acontece muito. Eu vejo muito. E a má impressão que isso causa com as garotas, porque elas pensam que vocês trocam de namorado, igual as mulheres trocam de vestido. Isso não é uma boa imagem, uma coisa positiva. Se você pretende ser uma pessoa séria, que procura sentimento.
Vale aqui uma grande lição, porque enquanto você está no momento do seu luto, você pode deixar ali o seu coração mais aberto para novas pessoas conversarem com você e poderem te conhecer. Outra dica aqui é que se você quer achar o amor da sua vida, a dica é para você lembrar que uma amizade é importante com a pessoa que você gosta para que você possa conhecer a pessoa além dos seus desejos incontroláveis e carnais. Outra dica que vale mais um conselho para você: cuidado, quando você está passando por esse momento de luto, você não namore alguém novo se você estiver muito baixa autoestima, pois você pode acreditar que você merece um maltratamento de alguém. Isso acontece muito, fica aqui a dica pra você. Eu nem sabia que eu ia dar dica de relacionamento, né? Eu estava aqui com outro objetivo, mas acabei dando uma dica. Não se envolva se a sua autoestima estiver tão baixa que você achar que você não merece ser tratado com carinho. Jamais se envolva com alguém estando nessa fase. Espera, pois o seu coração tem um tempo certo para você poder superar e se curar de tudo aquilo. Às vezes, mesmo se você não era tão apegado, mesmo assim você ainda precisa de uma fase de respiro para o seu coração, porque essa coisa de compartilhar o tempo, dia, mensagens, pode parecer pouco, mas é muita coisa que você passa tempo com alguém. Essa pessoa pode tanto te fazer bem como te fazer muito mal. E uma coisa que a gente precisa é ser a gente mesmo, estar sendo quem a gente é, sem estar sendo levado por algum tipo de tristeza, luto ou então baixa autoestima, gente. A gente precisa dar o tempo para se curar, que a gente volta a ficar bem de novo. Todo mundo, depois de um término, pode passar por aquela tristeza. Porque você vai pensar, o que será que faltava em mim? Ou porque eu não agradei tanto aquela pessoa? Ou porque aquela pessoa me tratou mal? Será mesmo que eu não tenho algo de errado comigo? Será que não foi eu que fiz alguma coisa com alguém? Então a gente tem aquela fase do questionamento. E essa fase não é uma fase muito segura para que você encontre um relacionamento, pois você pode acabar se metendo numa bela de uma fria, numa bela de uma burrada. Acreditar, agora outro tópico, acreditar que bullying no amor, gente. Acreditar em conquistar as pessoas por meio de bullying é um tanto quanto muito fora, né, gente? Assim, no começo, no auge do começo, até pra chamar atenção é uma coisa. Agora, depois disso, você passa a vida com alguém que te desvaloriza e põe você pra baixo, com certeza não é uma vida pra ninguém. É o oposto do que acontece na Disney, que é aquele casou e foi felizes para sempre. É o oposto. Casou e foi atormentados para sempre. Nossa, é uma coisa terrível, gente. É o oposto da eterna felicidade. Então, gente, não se faz isso, porque pode parecer até que a pessoa não acredita, tal, mas às vezes tem alguns bullying que tem um fundo de verdade, gente. Então, toma cuidado, não vai ficar namorando uma pessoa que fica te fazendo bullying, não, porque ela nunca reconhece então o seu valor quando você faz as coisas pra ela. Como posso dizer, pessoas frias, pessoas muito distantes. Eu, pelo menos, não faço parte dessas pessoas. Não gosto de pessoas frias, pessoas distantes, pessoas que fazem bullying, eu não gosto. Eu, particularmente, acho isso infernal. Aí vem aquela criatura de ficar te falando mal de você daquele jeito o tempo todo e quer casar com você. Nossa Senhora, eu me valorizo mais. Eu sempre fiquei olhando, a gente precisa de algo que possa satisfazer mais o nosso coração, né?
que é quando a gente se sente mais paparicado, né? É bem melhor uma pessoa que elogiar mais do que a menos, porque uma pessoa que te bota pra menos é uma coisa que traz uma infelicidade eterna. Vai por mim. Não é muito legal. A gente pode ver até isso no dia a dia, mas isso nunca dá certo. A gente tem que sempre casar com uma pessoa que a gente gosta de elogiar, não que a gente gosta de fazer bullying. Isso não tem lógica alguma. Eu nunca gostei. Eu já vivi em ciclos sociais onde existia esse bullying e às vezes é aquela coisa não totalmente sincera. Já parou pra pensar que a pessoa fica ali da sua família falando: nossa, que pé feio, nossa, que nariz feio, mas não é totalmente sincero, é simplesmente uma palavra para te alfinetar, para fazer você se sentir mais para baixo, né, gente? Ah, mas é sua família, ah, mas é um ciclo perto de você, é seu amigo. Mas isso nunca é bom, isso nunca tem uma intenção boa, gente. Então é um relacionamento que eu não tive, que eu não gosto. Eu gosto de estar cercada de pessoas que falam coisas positivas e quando vamos dar uma crítica, são pessoas que dá pra ver que não tá com aquela inveja, né? Tá só tentando te ajudar ou te mandar uma real. É bem melhor assim, né? Então, muita gente não sabe que às vezes a gente tem que colocar a família no próprio lugar, os amigos no próprio lugar, porque eles não estão, como posso dizer, não é possível eles terem inveja de você, também não é possível eles dizerem algo para ficar com você. Isso é totalmente possível, que isso pode acontecer. Então, resumidamente, muito cuidado a se envolver com pessoas tóxicas e também em períodos frágeis. Isso pode ser uma coisa terrível. Bem, sobre o YouTube, a gente sabe que ela praticamente, a Lorena praticamente não faz nada no YouTube. Então, ela não faz praticamente nada. Então, eu não tenho nem o que dizer, o que eu vou dizer aqui. Porque ela não faz nada, porque ela não tem nada de interessante para oferecer. Por isso que ela não abriu um canal dela mesma, né? Porque ela não tem nada dela mesma para mostrar de legal. Quanto aos looks, eu nunca gostei muito do look deles dois. Aí eu posso ser sincera, que eu também acho muito simples. Mas aí eu entendo, porque às vezes é muito difícil um homem saber se vestir bem, isso é uma coisa rara. Um homem saber se vestir bem, isso não é uma coisa fácil de encontrar. Agora, aquele jeito de se vestir, 0, nota menos 10, gente. Porque a gente tem que vestir algo que valorize o nosso corpo, a gente tem que vestir algo que combina. A gente tem algumas coisas que são um pouco sem graça, né, gente? Tá, vamos lá, convenhamos. Às vezes é um pouco sem graça ter cabelo liso. Principalmente quando você não sabe deixá-lo de uma maneira bonita, assim, de uma maneira. Quer dizer que você arruma ele pra ficar ele bonito, ele acaba ficando muito liso, muito simples, né? Eu mesmo que amo cabelo, adoro cabelos cacheado e liso, falo, né? Que isso é uma coisa assim. Outra também são as cores, né? Não é nem contra o estilo gótico, mas geralmente o estilo gótico tem mais detalhes, uma coisa mais bonita, mais sofisticada, e a gente vê que não tem. Assassina da Malves completamente, porque foi assassinada e ressuscitou, né? Porque é uma vampira, né? Deve ser, não. Mas alguém taca alho nela, com certeza. Se ela sair na rua de Malves, vão querer jogar alho nela e água benta, porque assassinou a boneca. Pelo amor de Deus. Gente, o grande erro do platinado, meu Deus, o auge. Essa daí é clássica, né? Que todo mundo erra o cabelo platinado, gente. Errar o cabelo platinado só pode realçar as suas feições negativas, gente. Pode realçar
seu tom de pele não ficar muito bom. É raro platinado ficar bom em brancas, ele fica melhor em morenas. Todo mundo sabe, porque ilumina com sol, etc. Tem que ser pelo menos um pouco dourada para poder usar. Assim, muito branca, você pode cometer um grave erro. Ainda mais ela passando maquiagem, né? Ai, fico péssimo, que ela tem umas olheiras nos olhos gigantescas que o próprio Selvis zoou e todo mundo achou que ele estava brincando, mas na verdade ele estava ofendendo, que ele falou que ele realmente estava achando ela feia, só que ninguém entendeu, porque ninguém entende o que ele estava falando, porque vocês não prestam atenção nele. Por causa disso que vocês não entendem. Mas ele estava esculachando ela. Então, ele estava esculachando ela. Na verdade, ele tem vários momentos que ele esculacha ela. Principalmente o fato de ele mandar um monte de mensagens nesse sentido com aquelas letras. Ele está esculachando ela. Ele está dizendo, nem conversar contigo eu não quero, porque você é o ó. Sai de perto de mim, chata. Como os homens tratam aquelas mulheres chatas normalmente, gente. Infelizmente. Quando as mulheres pensam que eu só tenho para oferecer usar uma bolsa cara, só tenho para oferecer isso de coisas de mulheres, despreza as coisas dos homens, são mulheres que tendem a ser aquela mulher chata que os homens falam assim, sai daqui. Quando tá reunido com os amigos e tal, não apresenta, gosta de falar, sai daqui, que você é chato. Então é uma dica, às vezes as mulheres são chatas, não entendem porque que o marido delas fica, tipo, afastando, porque que o marido dela não convida pra esse tipo de coisa. É por isso que vocês estão sendo chatos. Tem que se policiar para não ter um choque entre dois mundos, feminino e masculino. Mas aí os próprios fãs fazem diversas teorias, só que na verdade aqueles tipos de mensagem se trata de uma ofensa, assim como a ofensa na foto também. Na verdade, o que ele realmente pensa, e o que ele realmente pensa é que ele não quer dar carinho para aquela mulher, ele simplesmente quer que ela entenda que ela é uma chata. Enfim, eu sei muito disso. Eu jogava com os homens na cal. Eu também era amiga de alguns homens. Eu conversava sobre esses assuntos. E eu enxergo o comportamento deles. Sei a diferença quando eles se comportam uma menina que eles acham bonita e uma menina que eles não acham bonita. Então, assim, eu tô sabendo de tudo, que eu já tô sabendo de tudo sobre os homens. Nesse sentido, porque eu já tive amigos homens. Então, eu tô sacando muito bem essa questão. E é isso que eu posso dizer pra vocês, gente. Ó, tem umas diquinhas boas pra dar certo com as gatinhas. Tem uma diquinha boa pra dar certo com os gatinhos. Se vocês quiserem umas diquinhas, eu passo umas diquinhas pra vocês. Inclusive, eu posso fazer um vídeo do errado e do certo pra vocês arrumar o crush de vocês. Não vale iludir. Se iludir através do meu vídeo, vai arrumar um problema sério. Vou jogar uma maldição em vocês, que vocês vão ter alopécia. Então, gente, esses foram alguns detalhes das coisas horríveis que ela faz na internet. Fora disso, ela é a mestre de passar vergonha, que eu nunca vi na minha vida. Uma pessoa que fale tanta coisa pra passar vergonha. E a outra, o Twitter dela é todo esculachado, masculino, que ela joga assim, fala umas coisas todas destrambelhadas. Parece aquelas mulheres que ficam sentando por aí de qualquer jeito. Aquelas mulheres que comem igual homem. Inclusive, ela vive falando no vídeo, eu vou cagar, eu vou mijar igualzinho a um homem. Todo mundo já viu que isso é coisa que homem fica falando. É um jeito muito desleixado de falar, um jeito muito desleixado, se comportar, o jeito que ela tuita, que ela fala palavrões, etc. É um jeito totalmente desleixado, que parece mesmo masculino. Então, uma pessoa que quer ser hétera não combina com esse tipo de post,
Porque esse tipo de post vai te levar ao lado ao contrário de parecer hétero. Vai parecer pra você que você é uma menina que gosta de ficar entre os garotos, que você é uma menina que fica ali imitando garotos, gosta de andar com garoto, entendeu? É o que fica parecendo. Não que eu tenha preconceito, eu só quero dizer que o objetivo não era bem esse, mas é bem assim que tava acontecendo. Ela andou tweetando. Nossa, como eu estava forte carregando as bolsas do mercado. O que parece pra mim quando eu leio isso? Quando eu li, o jeito, o tom que ela compartilhou, deu a entender que ela quer parecer forte para outras mulheres. Gente, tá ligado? A sociedade secreta das lésbicas. Elas mandam mais indireta. Elas não mandam umas coisas óbvias. Elas mandam mais indireta. Entendeu? Talvez por isso você que é lésbica não consiga uma namorada lésbica, porque você não tá captando as indiretas lésbicas que elas estão mandando por aí. Você tá achando que todo mundo é hétero, não sei o que. Não é, gente. Na verdade, está por aí sendo uma sociedade secreta das lésbicas. Como tem a sociedade secreta dos gays também. Sim, pros gays também. Tem umas indiretas que eles mandam e que só a pessoa que tá ligado na sociedade secreta dos gays compreende. Tá ligado? Muita gente quer julgar o Selbor e falar assim: pô, o cara acha que não gosta nem um pouco de mulheres. Não gosta de ficar perto de mulheres, não sei. Porque ele não gosta de ficar perto da namorada dele, gente. Mas, gente, eu conheço os garotos e eu sei o quanto mal os homens falam desse tipo de garoto. Vocês não têm ideia. Homens héteros que vive traindo, vive fazendo um montão de sexo sem compromisso por aí. Às vezes vai até em baile. Vocês não sabem o quanto eles acham essas meninas nojentas, cara. Até pobre não gosta. Imagina a gente rica que gosta de pessoa inteligente, porque rico não gosta não de mulher burra. Muitas das vezes ela fala coisas burras. Inclusive ela foi xenofóbica com o Japão. Obviamente ela puxou xenofobia contra o Japão lá. Todo mundo viu que ela estava desprezando o Japão. Isso tudo por recalque, por ela não conseguir aprender japonês. E ela falou isso estando visitando o próprio Japão, do próprio estrangeiro. Nossa, o auge da falta de educação na gente. Então, gente, isso não quer dizer exatamente, sabe por quê? Porque, na verdade, os homens não gostam de mulheres assim. Eu vejo eles falar mal horrores. A maioria deles come elas e depois esculacha. É assim. Eu vejo assim. Nesses termos assim, rasgado, falando um termo chulo, que eles vão lá, só serve para comer de vez em quando não tem as mulheres que eles gostam. Quando eles não tá com a mulher que eles gostam, eles vão lá com essa, ilude, engana, come elas, larga elas pra lá e volta com a mulher que ele gosta. Geralmente é assim que essas mulheres, os homens têm muita mágoa no coração, que eles acham ela muito nojenta. Porque o homem não gosta de uma mulher com péssimo comportamento, com uma péssima língua, que fica falando por aí mal dos outros. Ele guarda a mágoa pra se vingar, que causa sentimento de vingança, uma sede de vingança no coração dos homens. Ele guarda aquilo ali, mas no futuro ele vai te devolver. Isso eu já vi de muitos homens que eles fazem isso o tempo todo. Mas é instintivo, gente. Desculpa, mas eu não vou julgar os homens, sabe por quê? Porque o que acontece? Eles tendem a gostar. Eles não gostam que a mulher envergonha, entendeu? Porque pra eles isso é tipo envergonhar ele em público. Porque você tratar mal as pessoas em público, você tá envergonhando ele em público. E o homem se sente péssimo com uma pessoa que não consegue conviver com as pessoas. É muito ruim pra eles, é pior do que uma gordinha, do que uma feia, do que uma mulher. Assim, pra eles é muito pior. Por isso que eles não gostam, eles preferem mais assumir uma pessoa que não tem atributos, que todo mundo acha baranga, do que assumir uma pessoa desse tipo, gente. Não gosta desse tipo de papo.
Não gosta de mulher que estraga prazeres, que estraga conversas, que estraga harmonia, ambiente, amizade. Nenhum homem gosta, então eles ficam muito incomodados. Por isso eles se ofendem tão. Aí eles fazem isso, entendeu? Só usa quando precisa, quando tá muito precisado. E depois manda embora. Então não é algo assim que ele se apegue, que ele se apaixona, etc. Porque ele se ofende. Essa é a verdade. Que fica assim, guarda mágoa no coração, fica ofendido, que tem um sentimento de vingança. Então, gente, por isso não dá pra julgar. Porque pra julgar ele vai ter que julgar todos os homens héteros, porque eles também não suportam esse tipo de comportamento. Então você vai ter que julgar todos os héteros da sua família, porque eles são assim. Eu não tô querendo defender sexualidade, como que é a sexualidade. Eu tô querendo dizer que não tem como julgar, entendeu? Só isso. Então, foi um vídeo super esclarecido. Se alguém tiver dúvida, quiser exemplos, para eu dar exemplos de comportamento que desagrada os homens, comportamento que agrada a mulher, que desagrada a mulher, fala que eu tenho dica aqui para vocês fazerem sucesso aí com os gatinhos de vocês. Então, isso foi um belo do desastre, né? Um belo do objetivo falido, gente. Acontece muito. Mas eu que não quero ser uma mulher assim, né? Passar vergonha, não. Por isso que eu sou bem sucedida na minha vida. Beijo.